Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda aqui ao meu canal. Meu nome é Tamires Formagini, sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Se você é psicólogo ou estudante de terapia, né, se você é terapeuta, deseja atuar aí com mais segurança na clínica, no atendimento clínico, ter mais domínio técnico, especialmente na TCC, terapia cognitivo-comportamental, esse conteúdo aqui é para você, tá bom? Toda sexta-feira, gente, às 19 horas, estarei postando aqui uma aula avulsa, né? Um vídeo, um pequeno vídeo aí. Fala aula não, porque aulas são coisas mais longas, né? Vou postar pequenos vídeos aqui com conteúdos direto focado no tema, tá bom? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês 5 erros muito comuns que eu vejo psicólogos cometendo na prática clínica, principalmente no início da carreira, tá? E claro, também vou estar pontuando aqui o que fazer para evitar cada um desses erros. Então, ao longo da minha trajetória clínica e como formadora, né, de psicólogos, de terapeutas especialistas em terapia cognitivo-comportamental, esses pontos que eu vou citar, eles sempre aparecem na supervisão. Então, aqui é um conteúdo com base real, com base prática, tá? Com coisas que eu realmente vejo no dia a dia, nas supervisões clínicas que eu faço, tá? Então, fica aqui comigo até no final desse vídeo, porque no final eu vou te contar ali como aprofundar na sua atuação clínica e como evitar esses erros com mais segurança, tá bom? Então, erro número 1, tá bom? Que é muito comum, que é entrar na sessão de terapia sem planejamento. Esse é um dos erros mais comuns e eu mesma, tá, gente, também já cometi isso aqui no início da minha formação. Entrar, né, iniciar a sessão sem nenhum tipo de planejamento. Você chegou e você pretende seguir o que o paciente trouxer, tá? Tem muita gente que acha isso. Como que eu vou planejar se eu não sei nem o que o meu paciente vai falar? Então, eu vou deixar ele me trazer e a partir do que ele me trouxer, eu vou adivinhando, é uma roleta russa, né? Então, eu chego aqui, o que o meu paciente me traz, então é isso aí que eu vou abordar. Só que quando nós falamos da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, mesmo que você faça com seu cliente uma sessão mais aberta, sempre há um plano, sempre há uma intervenção clínica, sempre há uma meta a ser acompanhada. Por quê? O seu paciente, ele chegou com uma demanda, com uma queixa. Ele procurou terapia com você porque ele tem uma questão que ele precisa resolver. Então, se você não tem planejamento, se você deixa o seu paciente trazer, ele vai te trazer qualquer coisa. E o meu problema? E a minha demanda, ela vai resolver quando? Então, ele gosta de falar, ele gosta de trazendo assuntos aleatórios, sim, ele vai gostar disso e ele vai fazer. Só que vai chegar um ponto em que ele vai falar o seguinte, não está resolvendo. Né? A depressão que eu cheguei aqui, ela continua a mesma. A ansiedade que eu cheguei aqui, ela continua a mesma. A fobia que eu cheguei aqui, ela continua a mesma. E o meu problema? Você vai resolver quando? Então, por mais que ela tenha essa questão aberta, nós também trabalhamos com um planejamento. Isso não significa engessar a sessão, mas saber qual é o foco terapêutico, quais são os objetivos da semana. Então, como que eu vou evitar? Primeiro ponto, eu preciso saber qual é a demanda do meu paciente, qual é a queixa do meu paciente. Ele procurou terapia para quê? Qual é a dor que esse paciente ele quer resolver no processo terapêutico? Então, nós vamos começar a desenvolver um plano de intervenção por fases, porque eu também não consigo resolver a depressão do meu paciente. Mas vamos colocar aqui por fase, por etapas, o que eu preciso fazer primeiro, o que eu preciso fazer depois e depois. E aí nós vamos intervindo, aqui uma coisa que eu já deixo claro, se você é novo na TCC, né? A TCC, ela trabalha em conjunto. Então, eu faço planejamento, mas a execução, ela acontece com o meu paciente, em acordo com ele, tá bom? Então, eu faço planejamento, mas eu apresento o planejamento para o meu paciente. Então, sempre a TCC não sou eu quem faço, é nós dois, somos nós dois ali, eu e o meu paciente. Então, eu vou desenvolver um plano de intervenção por fases,
com hipóteses cognitivas claras, então eu vou trabalhar ali as cognições do meu paciente e também vou utilizar instrumentos clínicos que sustentam as decisões que eu tomei. Por que que eu vou trabalhar com RPD, né? Por que que eu vou trabalhar com a técnica de exposição? Por quê? Então eu posso utilizar qualquer ferramenta, mas eu tenho que ter um objetivo claro do porquê eu estou usando isso. Porque não adianta nada você fazer uma ativação comportamental em alguém que tem ansiedade. Talvez ajude em alguma questão, mas a pessoa que está com transtorno de ansiedade, ela já está com um comportamento muito ativado. Você vai aplicar a técnica de ativação comportamental? Não faz muito sentido. Então a gente precisa organizar e entender claramente o porquê eu estou utilizando aquilo ali. Segundo erro, focar demais no conteúdo emocional e não trabalhar as cognições. Isso acontece demais, porque eu quero ser empático. Na faculdade de psicologia, eu lembro que a gente ouvia muito da empatia, o rapport, o se colocar no lugar do outro. Sim, nós vamos fazer isso na TCC. Só que eu não posso focar somente naquilo que o meu paciente está sentindo. É claro que eu vou ter sessões de acolhimento em que às vezes o meu paciente ele vai querer falar. Mas eu preciso intervir ao nível das cognições. Eu preciso trabalhar nas crenças centrais do meu paciente. Eu preciso trabalhar nos pensamentos automáticos do meu paciente. Então não vai adiantar eu só ouvir que ele está triste, eu só ouvir as queixas da depressão, eu ouvir as queixas da ansiedade, mas eu não trabalhar o esquema emocional dele, as cognições. Porque se tem uma emoção, tem uma cognição ativada ali. É uma crença, é um pensamento, então eu preciso também intervir aqui. Lembrando, gente, que a TCC é uma abordagem ativa, estruturada. Então, ela visa essa transformação cognitiva e comportamental. Então, ela não é só acolhimento. Eu vou acolher? Sim, eu vou acolher, mas eu tenho que intervir, tá bom? Então, como que eu vou evitar isso? Então, eu vou aprender a conduzir a investigação cognitiva ali de maneira ética, utilizando técnicas que vão ajudar o seu paciente, aí, ajudar o nosso paciente a entender como que ele pensa, como que ele sente e como ele age. Então, vou ensinar ele o básico, o modelo cognitivo, tá? Isso é básico aqui. Então, se você já trabalha com TCC, eu vou pressupor que você entende o básico do modelo cognitivo, tá? Terceiro erro é a falta de estrutura no processo como todo, tá? Por quê? Além de ter uma sessão, tá? Eu tenho uma sessão com o meu paciente. Eu preciso de organizar. Eu preciso entender que a sessão ela tem fases, ela tem marcos clínicos. Porque eu não posso deixar o meu cliente, o meu paciente, ele simplesmente chegar de maneira avulsa e falar, olha, nós estamos trabalhando a depressão. Ok, vamos trabalhar a sua depressão a partir de agora. Não, eu preciso estabelecer com ele ali, porque nós temos 45, 50 minutos de sessão. Claro que pode ser menos, claro que pode ser mais, mas nós temos essa média de 45, 50 minutos ali por sessão. É assim que nós trabalhamos. E aí eu vou deixar o meu paciente falar sobre a depressão também de maneira desenfreada? Não, eu preciso estruturar. E quando eu não estruturo, eu vou perder o percurso, eu não vou conseguir fazer bem ali o percurso, o caminho, tá? Nós temos avaliação, nós temos meta, nós temos o contrato, as intervenções e nós temos o fechamento. O que vai acontecer muito quando eu não tenho essa organização? Tende aí a perder pacientes, né? Pacientes que abandonam o processo, pacientes que emperram, pacientes que travam, sabe aquele paciente que não evolui por nada? Você não tem nenhuma avaliação dele, você nem sabe se ele evoluiu, se ele está melhor de semana passada para hoje, se ele está melhorando, se ele está pior, você não sabe. Por mais que você sabe que você está trabalhando a depressão, você nem mediu ali o que vocês combinaram semana passada, se funcionou ou não. Então, como que eu vou evitar isso? Tendo domínio da estrutura da TCC, né? Então, eu preciso saber aqui qual é a estrutura da TCC. O que eu vou fazer? A estrutura da TCC, gente, inclusive eu tenho uma aula que eu falo do passo a passo da sessão, tá? Ela tem início, ela tem o meio e ela tem o fim. Então, eu tenho coisas a fazer aqui no início da sessão. Quando o meu paciente chega,
Eu tenho todo um passo a passo para fazer aqui em 5 a 10 minutos. No desenvolvimento, no meio aqui, eu vou desenvolver o problema e eu também vou finalizar na terceira parte. Eu não vou falar com o meu paciente, olha, acabou, já deu seu tempo, tchau, até semana que vem. Não, eu tenho que finalizar, eu tenho que encerrar ali, eu não posso deixar o meu paciente ir, por exemplo, eu sempre comparo com roupas, né? Eu não posso deixar o meu paciente sair com a roupa toda rasgada, eu tenho que finalizar ali e falar, olha, você vai fazer isso aqui durante essa semana que vem, isso vai fazer sentido para você. Então, eu não posso deixar desestruturado, tá? Quarto erro muito comum aqui é tentar aplicar a técnica sem entender os fundamentos. Gente, isso aqui eu vejo demais na prática clínica. Muita mesmo. Tamires, meu paciente com depressão. Eu já apliquei essa técnica, essa técnica e nada. Meu paciente não evolui. Por que você aplicou essa técnica? Eu vi num vídeo na internet e a pessoa falou que é muito bom. Eu vi numa postagem, eu comprei um livro de técnicas. Inclusive, eu tenho um livro de técnicas que eu amo, né? Mas, eu abri meu livro ali, sorteei, vou aplicar essa técnica. Então, não é usar uma técnica só porque eu vi ela, achei interessante, ou porque o profissional num vídeo que eu vi no YouTube falou que é legal. Então, assim, precisa, gente, de entender, de compreender o porquê essa técnica e qual é o momento adequado. Não é porque eu sei que eu vou aplicar ativação comportamental no meu paciente com depressão que eu vou fazer essa técnica nele. Porque eu preciso saber, não é simplesmente aplicar a ativação comportamental, é saber quando é o momento ideal para aplicar essa intervenção nesse paciente específico. O porquê, como eu vou fazer, porque a técnica ela não é como ela é mostrada ali no vídeo. Na prática clínica ela tem variações. Então, ok, eu vou fazer ativação comportamental no meu paciente com depressão. Primeira, segunda, terceira, quarta sessão. Será que você trabalhou um passo a passo eficiente, suficiente para você já aplicar essa técnica no seu cliente? Então, assim, não é somente aplicar. Então, a técnica ela é sempre uma ferramenta a serviço do raciocínio clínico. Se você não entendeu como fazer o raciocínio clínico, você pode ver 50 vídeos na internet, 100 técnicas na internet e aplicar todos. Não vai fazer diferença aí no seu paciente. Mas ok, como evitar? Estudando aí com profundidade a lógica da TCC, né? Estudando os modelos cognitivos, estudando como que as técnicas se encaixam dentro dela e o melhor, desenvolvendo o raciocínio clínico, né? E o quinto erro, mais comum, que eu vou falar aqui, porque tem vários erros, tá, gente? Não se resume só nesses 5, eu separei os 5 mais comuns. O medo de ser diretivo e perder o vínculo. Eu até perguntei lá no grupo, né? Qual que é a dificuldade que vocês têm na prática clínica? Muita gente que falou assim, eu tenho uma dificuldade em organizar e saber o que fazer, né? Então isso é um erro muito comum, que é ter medo de ser diretivo, ter medo de fazer. Percebe que tudo que eu estou falando aqui faz sentido dentro do que vocês me responderam lá no grupo, tá? Então é um erro muito comum, é o ter medo de como que eu vou falar com o meu paciente que é isso que ele tem que fazer e se eu perder o vínculo? Então, assim, é muito comum as pessoas, né, os psicólogos têm medo de ser ativo, porque nós vivemos numa terapia, nós temos um histórico de terapia em que o paciente fala, e a nossa função é olhar para o paciente e perguntar o seguinte, fale mais sobre isso. Né? Nós viemos dessa cultura terapêutica e hoje nós estamos em uma cultura terapêutica que eu sou tão ativa quanto o meu paciente. Né? Então as pessoas, muitos dos profissionais, principalmente iniciantes, aí, têm esse medo de estar forçando a barra. E aqui é um ponto que eu já falei no início. E eu quero deixar claro que a TCC ela é colaborativa e estruturada. Então, ser diretivo não significa que eu estou sendo autoritário. Ao contrário, eu estou guiando ali com clareza o processo terapêutico, mas ao mesmo tempo eu estou respeitando a autonomia do meu paciente. Tá? Lembrando que eu falei, eu faço a organização, eu faço todo o planejamento da sessão, mas eu chego lá e falo, olha, tudo bem, né? Como nós estamos tratando tal coisa, tal demanda, tal queixa, eu organizei para isso, isso e isso. Né? Você concorda? Como que você foi? Aí eu já fiz lá, né? Como foi a semana?
que você está sentindo, como que foi, fiz todo o processo inicial, já jogo a pauta ali para nós dois decidir de maneira conjunta. Como que eu vou evitar esse medo, né? Como que eu vou aprender a ser mais diretivo sem ser autoritário? Gente, muito treino, supervisão e prática. Não adianta eu falar com vocês que não precisam praticar. Precisa. Pode ver vídeo, pode ler livros, pode fazer 1000 cursos. Sem a prática clínica e sem a supervisão, vocês vão agarrar e vocês vão travar, tá? Como eu falei, aqui são dos erros mais comuns que eu vejo na prática clínica, principalmente aí entre os psicólogos que estão começando a trabalhar com a TCC. Só que a notícia boa é que é possível evitar, é possível corrigir, é possível fazer de maneira diferente, tá bom? Inclusive, gente, se vocês sentem aí, né, percebe que precisam de mais segurança, de mais domínio clínico e vocês desejam atuar com a terapia cognitivo-comportamental de maneira responsável, a minha formação completa em TCC está aí com as inscrições abertas até domingo, tá bom? É uma formação completa que tem 6 meses de duração, tem conteúdo teórico, tem prática clínica, tá? Tem estágio. Se você é estudante de psicologia e não tem atendimento, você vai receber ali todo o passo a passo para você fazer um estágio supervisionado comigo. Então, eu foco muito na prática clínica mesmo. Eu dou a teoria, mas nós vamos trabalhar prática. Então, nós temos um foco ali muito diretivo no atendimento clínico. A minha função é que vocês saiam, né, ao final, psicólogos aí se tornem terapeutas, psicólogos realmente seguros daquilo que vocês estão fazendo, tá? Então é uma abordagem, é um curso para quem realmente quer atuar com segurança com a TCC, tá? Se você quiser saber mais aí, o link está aqui na descrição. Como eu falei, são 6 meses de duração. Vocês têm 3 anos de acesso. Vai começar agora em 2025, 2026, 2027 e eu estendi até 2028, olha. Né, 2025, 2026, 27, 28, porque são 3 anos de duração. E aí, se você quiser assistir esse ano, quiser assistir ano que vem, depois, enquanto você tem esse direito desses 3 anos de atualização aí, vocês podem reassistir as aulas tudo novamente ao vivo e participar novamente do estágio. Ah, tá, mas eu sou estudante do 6º período. Então, assiste agora, no 7º período você vai estar no outro ano você vai estar aqui de novo, você assiste de novo. No próximo período você tem direito de atualização, participa novamente ao vivo aí com a turma. Não precisa ficar assistindo só aulas gravatas não, tá? Vocês têm direito de assistir e fazer novamente tanto supervisão com estágio clínico, tá? O link está aqui nas descrições, as vagas são limitadas, as inscrições vão só até domingo, hoje já é sexta à noite, né? Então, somente sábado e domingo aí para você se inscrever. Se perder, gente, somente ano que vem, tá bom? As inscrições da minha formação, ela abre somente uma vez ao ano aí, então não adianta chorar. Ah, eu perdi, Tamires. Infelizmente, somente ano que vem, tá bom? Então, é isso aí, gente. Semana que vem, na sexta-feira, nós teremos outro vídeo aqui no canal com uma aula bem prática. Lembrando, gente, hoje é dia 6 de junho, né, de 2025. Semana que vem, na outra, deixa eu confirmar que é a data com vocês. Hoje é dia 6, semana que vem, não. Dia 16, na segunda-feira, tá bom? Segunda-feira, dia 16, nós vamos começar um novo grupo de estudo gratuito também aqui no YouTube. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, vão ter vídeos aqui totalmente gratuito do livro Manual de Formulação Clínica, se não me engano. Tá? O cronograma vai ser postado lá no grupo e o link do grupo, caso você queira participar, está aqui abaixo da descrição também, tá? Lá no grupo eu vou postar somente aquilo que é essencial, as informações essenciais aí, tá bom? Então, me acompanhe, gostou do conteúdo? Dá um joinha aqui, se inscreve no canal, ative as notificações para você receber a notificação do próximo vídeo semana que vem, na sexta-feira. No dia que sair o nosso grupo de estudo na aula, você vai receber aqui também, ou se entra lá no canal, tem um link aqui tanto do WhatsApp quanto do Telegram, tá bom? Então é isso, obrigado por assistir até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.